E você acha que os sintomas do coronavírus são muito mais agressivos de uma gripe comum, não em todas as pessoas, principalmente nessa faixa etária? Não tem como você diferenciar. O quadro gripal, ele pode ser semelhante. A dispneia, a falta de ar, que complica os pacientes mais idosos, também pode ser semelhante. Não tem muito como você distinguir. Né? Uma coisa que se fala, que a gente nenhum de nós teve, foi a anosmia, né? A perda do olfato e a perda do paladar. Nenhum de nós teve isso para mostrar que fosse sugerindo mais coronavírus. O fato de a influenza ela também causa esses mesmos tipos de sintomas que a gente teve, pode causar. O que diferencia mesmo o padrão de complicação, né? Ela não é necessariamente, além de ser mais grave, porque ela pode ter complicações trombóticas, né? Ela também é um vírus novo. A COVID é causada pelo SARS-CoV-19, né? O coronavírus 2019. E ninguém tinha imunidade no mundo para ele. Então, praticamente toda a população mundial suscetível, sem nenhuma imunidade de rebanho, quer dizer, não tinha pessoas, alguma parte da população que tivesse a doença, que pudesse bloquear a transmissão. Em relação à influenza, a gente sabe que ela é sazonal, ela vem mais no outono e inverno do hemisfério norte, depois outono e inverno do hemisfério sul. E existe toda uma rede de hospitais sentinelas para identificar os vírus que estão correndo, que estão circulando mais naquele semestre nos hemisférios. Então, existe uma rede de produção de vacina baseada no vírus que circulou no hemisfério, os vírus que mais circularam no hemisfério oposto, né, o norte, o sul, um vai fazendo de acordo com o outro, para poder produzir a vacina. Então, já existia uma estrutura para a influenza. E outra coisa, a influenza, as pessoas têm exposição histórica à influenza de longa data, né? Então, mesmo que você tome, o ideal é que se tome a vacina todo ano da influenza, mas mesmo que você tome, se você tomou há 3 anos e esse ano é o vírus que você pega, você tomou há 3 anos, embora a sua proteção seja pouca, porque cai muito o título de IgG, você tem uma resposta parcial. Esse vírus não. Ninguém tinha contato, todo mundo suscetível, ninguém para bloquear, sem vacina, e uma diferença nos grupos de risco. Enquanto a influenza, crianças pequenas são de grupos de risco, principalmente menor de 2 anos, idosos, imunossuprimidos, portadores de doenças respiratórias, né, obesos, grávidas, são de maior risco. Esse poupa mais as crianças, mas atinge também a população de idosos e a população de doenças com doença cardiovascular plurimetabólica. Então, diabetes, que é muito prevalente na população. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, tudo isso, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, geralmente, quem tem um dessas, tem 2 ou 3 ou um combo aí grande da combinação dessas doenças. E fica uma pessoa muito suscetível ao quadro, não só pulmonar, que a influenza também causa, da pneumonia, a inflamação no pulmão, como dos eventos trombóticos, que é quando ele causa tromboembolismo pulmonar, AVCs. Então, isso aí realmente é diferente e traz uma gravidade maior. Uhum. E também pode causar miocardite, diarreia, inflamação do intestino. Então, traz coisas um pouco diferentes da influenza e principalmente essa questão trombótica que torna mais grave. Uhum. Só para terminar essa pergunta específica, eu ouvi muitos médicos americanos falando desses sintomas diferentes, mas um em específico falando sobre sintomas, como você tem citado, que não tem nada a ver com os sintomas da gripe comum, né? E que se conhece muito menos do Covid-19 do que a gente já tem. Os dados que a gente tem ainda são muito menores do que a gente não tem. Ainda tem muito para se estudar e para se descobrir dos sintomas que ele pode causar e de repente até em diferentes etnias, e isso pode mudar muito. Como que tá? Vocês têm esse conhecimento já
sendo explanado no Brasil, essa ideia de que realmente tem sintomas que não tem nenhuma relação com o da gripe, além desses que você falou? Então, principalmente essa perda porque ele pode dar, inclusive, uma encefalite, uma meningoencefalite viral, e a perda do olfato do paladar se associa a isso. A diarreia também, com colite, com fezes com sangue, que é uma coisa que a gente não vê comumente na influenza, né? E os fenômenos tromboembólicos. Você ter trombose, você além de ter um pulmão inflamado, quer dizer, a membrana do pulmão que faz a troca gasosa inflamada, o vaso subjacente trombosado. Então, não tem como nem você dar oxigênio para esse paciente. Então, aumenta muito a gravidade dessa situação. O que tem sido visto também, mas muito raro, embora ele poupe as crianças têm quadros leves, às vezes uma gripinha mesmo, uma coriza. Meus 2 filhos menores, um espirrou 2 vezes e o outro escorreu o nariz. O mais velho que teve sintomas iguais aos do pai. Mas crianças pequenas podem desenvolver tardiamente uma doença autoimune chamada de síndrome de Kawasaki, que também que tem grande gravidade, precisa internar, as crianças têm risco de morte. É raro, raríssimo, mas é uma coisa também que está sendo vista, que era extremamente raro, e com o aparecimento do Covid está sendo visto nos países de alta prevalência. Ana, antes de perguntar aqui, eu queria saber como que você está. Você já está 17 dias, a sua sogra, o seu marido, já está todo mundo bem depois desse tempo todo? Como que vocês estão? Sim, meu marido melhorou muito rápido, tanto que a gente resolveu nem fazer o swab dele, porque quando foi marcar já tinha passado o tempo do swab, a gente acabou fazendo a sorologia depois de 15 dias e veio positiva. Ele foi assim, 2, 3 dias deitado, mas a gente também confundiu, porque a minha sogra teve a síncope, o desmaio, 1 da madrugada, então ele foi para o SAMU, ficou lá até 5 da tarde, que foi quando a minha cunhada chegou para rendê-lo. Então, a gente achou até que era cansaço mesmo. Mas aí ele fez febre. O meu filho mais velho, ele demorou uns 7 dias para melhorar. E eu também. Eu e minha sogra, a gente também demorou uns 7 dias para ficar bem. Só que a tosse, ela não passa. Ela fica. Espera-se que ela fique um mês e meio, porque o meu marido e meu filho tiveram quadros leves. O meu foi considerado moderado, porque eu fiz pneumonia em 4 sítios do pulmão, minha ausculta alterou, mas eu não dessaturei, não faltou oxigênio no sangue em nenhum momento, não alterou nenhum exame de sangue dos que indicam maior gravidade. E a minha sogra, além da pneumonite, ela fez também, alterou todos os exames que indicam gravidade. Então, ela ainda está no oxigênio, mas ela já estava pela insuficiência cardíaca, mas ela está, a cada dia ela diminui um pouquinho o consumo de oxigênio. E os exames estabilizaram. Então, a gente espera que talvez demore aí mais um mês para ela se recuperar totalmente. Então existe uma recuperação total. Ela não tem uma sequela assim conhecida desse vírus. Não, se tiver trombose, por exemplo, a trombose periférica, que ela não teve sintoma, até porque a investigação da trombose é com contraste, é tomografia contrastada, que altera a função do rim. E aí você não consegue anticoagular, que é um dos tratamentos para evitar os eventos trombóticos em pessoas do grupo de risco. Então, ela já foi anticoagulada, e aí vai repetir os exames, o ecocardiograma, ver se ela fez, se tem sinais indiretos de que ela tenha tido trombose. Se ela tiver tido, se for trombose simples, não do pulmão, das pernas, por exemplo, são 3 a 6 meses de tratamento. E se for do pulmão, é de 6 a 9. Então, tem sequela. A trombose é o mais grave, porque a pneumonite, você fica inflamado sem conseguir trocar o oxigênio, trocar os gases, mas a intubação, tudo, as manobras de ventilação, assim como das outras SARS, né, que a gente chama que é a Severe Acute Respiratory Syndrome, né, a síndrome respiratória aguda grave,
Outros vírus SARS, inclusive, outros coronavírus causam, a influenza causa, então já é mais conhecido, mas junto com os fenômenos tromboembólicos é que foi a novidade, trazendo mais gravidade e uma morbidade aí por mais tempo também.